Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunas e alunos. Hoje nós vamos trabalhar a unidade 1 da nossa disciplina Diversidade, Direitos Humanos e Educação. Eu sou a professora Cleonete. Vamos estar aqui refletindo sobre os nossos temas. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos castanhos, os olhos castanhos, meus cabelos estão na altura do meu ombro. Eu estou vestindo um macacão marsala, um blazer bege com listas amarelas e marrom. O meu sinal na comunidade surda é este, Cleo, e vamos para a nossa aula de hoje, a nossa unidade 1. Na unidade 1, nós vamos trabalhar os fundamentos dos direitos humanos, né? Então, a gente vai entender de onde que vieram esses direitos humanos, o que eles são, né? Como que eles se configuram, e vamos entender qual é o processo histórico com que se desenhou esses direitos, né, dentro da nossa humanidade, dentro da nossa sociedade mundial. Então, existem aí dois aspectos que estão sempre presentes quando a gente fala dos direitos humanos. O primeiro deles é a dignidade da pessoa humana. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz, né, esse fundamento primeiro, a defesa desses direitos humanos na perspectiva de uma defesa da dignidade da pessoa humana. Os direitos humanos também eles surgem como uma afirmação histórica em face do poder estatal, né? Não obstante se reconhece atualmente a sua proteção em todas as esferas, públicas ou privadas. Então, pessoal, vamos entender esse segundo aspecto aqui, essa afirmação histórica em face do poder estatal. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que os direitos humanos, eles são direitos que são supranacionais, né, que estão para além dos nossos territórios, né, para além dessa questão geográfica, para além do modelo estatal que nós temos. Os direitos humanos, eles estão para a defesa da dignidade da pessoa humana, da família humana, em qualquer lugar do planeta Terra. Tá? Então, é nesse sentido que tem esse segundo aspecto aqui, né? Essa afirmação em face do poder estatal. Então, como definição dos direitos humanos, a gente trouxe aqui uma definição que traz a questão das garantias jurídicas universais, ou seja, independente da Constituição Federal, independente dos códigos de qualquer país, essas garantias, elas são garantias universais, que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões, né? Às vezes não são ações, mas são omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana, né? Então, essa é a grande objetivo, né, e perspectiva da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa declaração, ela preconiza exatamente isso, né? O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana. Isso aqui é bem importante, tá, gente? São todas as pessoas, independente de em que condições essa pessoa esteja, independente de que lugar ela esteja. De seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, né? Então, quando a gente vai olhar para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 1º, ela afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, né? Nós sabemos que nós vivemos em uma diversidade, em uma pluralidade de pessoas e de culturas, mas enquanto seres humanos, né, nós somos iguais, tanto em dignidade quanto em direitos, no que diz respeito aos direitos humanos.
todos esses seres humanos são dotados de razão e de consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, pessoal, percebam que nesse artigo 1º, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela já nos convida, né, ou nos traz a nossa responsabilidade enquanto pessoas humanas com a família humana, né, com a espécie humana, com os seres humanos no planeta Terra. Então, a nossa responsabilidade não é apenas com os nossos patriotas, não é apenas com a nossa família, com aquelas pessoas que nós conhecemos, mas com todo e qualquer ser humano, né? Porque no artigo 1º ele diz que nós somos dotados de razão e de consciência. Então, se nós somos dotados de razão e de consciência, quer dizer que entre todos os seres no planeta Terra, entre todos os animais, nós somos os únicos que temos consciência. Consciência de nós e consciência dos outros, né? E nós somos imensamente diversos e plurais. No entanto, nós somos iguais enquanto seres humanos. Então, nos chama para essa nossa responsabilidade com a família humana, né, que ele chama de fraternidade. Então, eu acho muito interessante que a gente já na primeira leitura da Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente já tem esse convite. Olha, você é humano, você é racional, você é consciente, então você está convidado a defender com fraternidade todo e qualquer direito humano. Um outro aspecto ainda nesse primeiro artigo da declaração, é importante que muitas pessoas não se reconhecem como detentoras de direitos humanos. E mais ainda, não reconhecem que precisam reconhecer os direitos humanos dos outros, né? Então, os nossos estudos, todos os documentos que a gente vai analisar, eles vão nos trazer, né, reforçar essa consciência necessária que nós temos que ter como família humana, né, fraterna que devemos ser, ok? Dentro ainda dos fundamentos dos direitos humanos, a gente vai perceber que esses direitos humanos, eles são direitos naturais e não positivados. O que quer dizer isso? São direitos que estão acima de qualquer lei, né? Ele não é positivado, ele não é uma lei de um país específico, não está em uma constituição específica, não está em um código específico, né, mas faz parte dessa Declaração dos Direitos Humanos, que é uma declaração de ordem internacional, né, que na ordem jurídica interna, os direitos consignados nos documentos internacionais, adotados no arcabouço do sistema global. Então, a gente não está falando aí de um sistema jurídico ou de um direito que diz respeito a um país, né? Mas ao sistema global, a todo o globo terrestre. Nesse sentido, os direitos humanos eles são suprapositivados, ou seja, eles estão para além das leis e são supranacionais, né? E não estão ancorados especificamente em nenhum país, né? Diz respeito a esse sistema global. E aí nós temos essa diferença, então, entre os direitos humanos, que são direitos naturais. Todo ser humano em si traz esse direito, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à saúde, o direito à defesa, né, no caso de estar sendo acusado de alguma coisa. Então, todos nós naturalmente temos esses direitos. E os direitos fundamentais, que aí tem uma diferença, né, são aqueles positivados e reconhecidos na ordem constitucional estatal. São direitos adstritos a uma ordem estatal específica, né? Específica tanto em espaço geográfico, né? Aí a gente está falando dos países, também dos estados, porque às vezes a gente tem uma diferença aí nessas legislações, e em determinado momento e tempo, né? Esses
direitos fundamentais, eles podem e devem sofrer, né, esse processo de mudança, uma vez que a sociedade vem sofrendo. Então, onde é que a gente encontra esses direitos fundamentais? Geralmente, na Constituição Federal dos países, né? Aqui no nosso país, nós temos a Constituição Federal de 88, que traz os direitos fundamentais de todo e qualquer cidadão brasileiro, né? O direito à vida, à liberdade, à educação, à saúde, à moradia, todos esses são direitos fundamentais que a gente encontra na nossa Constituição. E aí, qual que foi, então, o contexto histórico, social e político, né, em que surge esse documento, que é a Declaração dos Direitos Humanos, que traz esses 30 artigos, né, dentro dessa declaração, que traz a defesa desses direitos, que são direitos naturais de todo ser humano, e é um documento que é o documento mais transcrito em todos os países, né? Então, é um documento que ele está reconhecido em todos os países, mas nem sempre, né, isso que a gente tem como teoria, aquilo que está posto é o que a gente vê na prática, né? Ao contrário, a gente vê aí muito desrespeito aos direitos humanos e à dignidade humana. Mas no contexto histórico mundial, a gente tem aí, né, um caminho que a humanidade foi seguindo para a Constituição da Declaração dos Direitos Humanos, tá? Então vamos ver essa contextualização histórica aqui. Nós temos aí a Segunda Guerra Mundial, né, que foi uma guerra devastadora que ocorreu de 1939 a 1945 na Europa, né, em vários países da Europa e da Ásia. E no final dessa guerra, nós tínhamos cidades por toda a Europa e a Ásia em ruínas. Milhões de pessoas morreram, outras milhares ficaram sem casa ou passavam fome, né? Então vocês podem lembrar aqui da Segunda Guerra, né, onde nós tivemos o nazismo, onde nós tivemos o genocídio de vários grupos sociais, em nome de uma ideologia e de um Estado ditatorial. Então, a partir dessa realidade e de outras também, né, a gente tem aí na história da humanidade uma série de processos de genocídio, uma série de processos de seres humanos que subjugam outros seres humanos. Nós tivemos aí centenas de anos de escravidão, né? A escravização da sociedade africana, dos povos africanos, com um número enorme, né, de genocídio desses povos e de muitos outros. Então, foram muitas atrocidades, né, que a gente teve na história da nossa humanidade, mas nos anos de 1940, os países, né, eles resolvem se organizar na Organização das Nações Unidas e trazer aí, né, uma discussão para a responsabilidade da família humana com a humanidade. Então, a gente, nesse momento, né, a gente percebeu que a gente não poderia deixar somente a cargo dos países, dos estados e dos governos essa defesa da dignidade humana, mas que toda a humanidade deveria se unir em torno dessa defesa, e aí então, né, se constitui a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa carta, né, da nova Organização das Nações Unidas, na verdade, né, as Nações Unidas, elas se reúnem para discutir essa realidade, toda a realidade da história da humanidade, né, de escravidão, de genocídio. Então, em outubro de 1945, há uma reunião, né, é uma data que se comemora todos os anos como o Dia das Nações Unidas, que foi o dia em que essa carta ela foi escrita, né? Mas, antes disso, a gente tem toda uma contextualização aqui que vai nos trazer ou nos levar
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, em 1776, nós temos a Declaração Americana, que é a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, que já traz aí uma defesa de muitos direitos humanos, né, que vão tratar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, posteriormente. Nós temos também, durante a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Ainda não é os direitos humanos de uma maneira mais ampla, mas já é um embrião aqui quando trata desses direitos do homem e do cidadão. E em 1948, né, em 10 de dezembro de 48, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que assim, não surge do nada, né, pessoal? Tem todo um processo histórico aí de lutas, né, de reconhecimento dos direitos da pessoa humana, e nós temos esse fato histórico anterior também, que foi a Segunda Guerra Mundial, que trouxe, né, um reforço maior para a constituição dessa declaração da ONU em 48. Em 1968, após 48, né, que nós temos a declaração, a gente tem uma nova conferência da ONU, que ocorre em Teherã. As Nações Unidas realizaram em Teherã a primeira Conferência dos Direitos Humanos. As discussões da conferência culminaram num documento que reafirmava a inalienabilidade e a inviolabilidade dos direitos humanos, né? Então, esses direitos eles não poderiam ser alienados e também não poderiam ser violados. Então, essa conferência, né, ela vem 20 anos depois, né, reafirmar esses direitos humanos e reforçar esses dois aspectos. E em 1993, em Viena, ocorre a Conferência Mundial em Viena sobre os Direitos Humanos, que traz daí um novo documento, que é a Declaração e o Programa de Ação de Viena, né? Então, a partir da Declaração dos Direitos Humanos, nessa Conferência de Viena, a gente vai ver que existem vários avanços, né, a partir das novas realidades sociais. Nessa conferência, nós vamos ter avanços que são assumidos pelas Nações Unidas como não negociáveis, né? Então, percebem que existe um movimento na sociedade e existe também um movimento de reflexão sobre aquilo que está sendo defendido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e aquilo que é necessário que se fortaleça. Então, quais são esses aspectos que são não negociáveis e que fundamentam os programas atuais, né? A gente sabe que nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos o Plano Mundial dos Direitos Humanos e nós temos o Plano Nacional dos Direitos Humanos. Temos também o Plano de Educação em Direitos Humanos. Então, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos vários documentos, né, que vêm em função dessa declaração. Então, nós temos documentos internacionais e temos documentos nacionais. E esses documentos, eles precisam de fundamentação. E de onde que vem essa fundamentação? Da Declaração Universal e também das conferências que ocorrem, né, em que são discutidos. A gente sabe que a humanidade está sempre passando aí por processos de dominações, né? Um povo dominando o outro, um grupo dominando o outro, subjugando o outro, desrespeitando esses direitos humanos. Então, esse debate ele é contínuo, né? A gente agora mesmo estamos vivendo um processo de guerra, onde muitos direitos humanos também não estão sendo respeitados. Então, esse debate ele é contínuo e a gente precisa dessas fundamentações para as nossas ações, né? Então, a Declaração de Viena, a Conferência de Viena, ela traz essas fundamentações para as ações
né, de defesa dos direitos humanos. Então, o que é não negociável? A universalidade dos direitos humanos, a legitimidade desse sistema internacional de proteção dos direitos humanos, né? Então, esse sistema internacional, né, que é capitaneado aí pela ONU, ele tem que ser reconhecido como legítimo, né, em qualquer estado, em qualquer país. O direito ao desenvolvimento dos países, a autodeterminação e o estabelecimento da inter-relação entre a democracia, o desenvolvimento e os direitos humanos, né? E que esse aqui é o tema da nossa terceira unidade, que a gente vai ver que esses três conceitos, eles estão sempre realmente interrelacionados. Não tem como a gente falar de direitos humanos sem reforçar a importância da democracia em um país. Aí a gente trouxe aqui mais uma explicação, né, do que seria essa universalidade, essa indivisibilidade. Então, a universalidade é o reconhecimento de que a dignidade e a capacidade para o exercício de direitos são inerentes a todos que compõem a família humana, né? Então, aí é que está a universalidade dos direitos humanos. A indivisibilidade pressupõe a compreensão integral dos direitos humanos. Não podem ser dissociados os direitos civis e os direitos políticos, de um lado, e os direitos econômicos, sociais e culturais, de outro. Não, eles são indivisíveis, né? Nós temos que ter reconhecidos e não podem ser dissociados nenhum desses direitos. Então, todo ser humano, toda pessoa humana, para garantir a sua dignidade, a sua participação política, a sua participação econômica e social, ele precisa ter acesso a todos esses direitos, né? Então, não tem como dividir, já tem acesso ali, por exemplo, ao Bolsa Família, então não necessita ter acesso à cultura, né? A gente tem aqui no nosso país milhares de pessoas que nunca foram em um teatro, né? Que nunca foram ao cinema, que não tem a cultura desenvolvida na sua escola, uma aula de canto, uma aula de música. Então, tudo isso faz parte dos direitos humanos, tudo isso traz dignidade para o ser humano, né? Desenvolve a nossa racionalidade, desenvolve a nossa sensibilidade, é tão importante para que a gente possa se desenvolver. Eu não sei se vocês lembram, né? No slide anterior a gente falou dessa indivisibilidade da democracia, do desenvolvimento e dos direitos humanos. Então, se eu sou cerceada de algum direito, seja ele civil, seja ele político, cultural, econômico, eu estou sendo cerceada também do meu desenvolvimento pleno como ser humano, né? Então, esse desenvolvimento pleno é um direito de todos, né? E aí, nesse sentido que a gente não pode dividir. Teve direito a isso, não necessita ter direito àquilo. Não, todos têm que ter direito a todos os direitos, né? Essa é a lógica. A historicidade reconhece que os direitos humanos não nascem todos em um determinado momento, né? Existe aí todo um processo histórico, como nós já falamos, mas são frutos de um longo processo histórico de avanços e retrocessos e seu reconhecimento e proteção, né? Então, a gente vê que, se a gente for observar, né, na história da humanidade, a gente tem muitos avanços, mas a gente também tem muitos retrocessos. Então, a gente tem que voltar, né, e buscar avançar novamente. A vedação ao retrocesso também é chamado de efeito Cliquet, constitui uma verdadeira blindagem contra retrocessos e inflexibilizações na proteção aos direitos consagrados e assegurados. Esse retrocesso aqui, pessoal, não é exatamente esse, né? Esse aqui a gente está falando da história da humanidade, né? Como a gente tem avanços, em que a gente tem direitos reconhecidos e às vezes esses direitos deixam de ser reconhecidos. Nesse caso aqui, a vedação ao retrocesso
é que a gente não pode, uma vez que nós temos uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, um Plano Nacional dos Direitos Humanos, um plano de educação em direitos humanos, em que isso já está muito definido, isso não pode ser flexibilizado. Ah, hoje a gente vai defender esses direitos, amanhã não. Hoje a gente vai reconhecer, amanhã não. Não, não pode acontecer, né? Então existe essa ideia da vedação ao retrocesso em relação àquilo que já foi conquistado, aquilo que já foi afirmado como direitos humanos. A inalienabilidade é a impossibilidade de transacionar ou comercializar direitos, né? Então, tanto os direitos humanos quanto os direitos fundamentais. A outrem, uma vez que não possuem conteúdo econômico. Então, se eu sou um ser humano, naturalmente eu tenho os meus direitos enquanto ser humano. Então, eu não tenho como dizer, não, eu não quero esse direito, ou eu passo esse direito para outrem, né, ou para outra pessoa. Não. Né? É inalienabilidade, é inalienável. Nós não podemos alienar aquilo que nós temos por direito e naturalmente por direito. Os direitos humanos nesse sentido, né, eles são irrenunciáveis, não podem ser abdicados, recusados ou rejeitados, e existe aí uma imprescritibilidade, né, não prescreve. No plano internacional, não há que se falar em incidência do Instituto da Prescrição para os Direitos Humanos. Então, se você teve os seus direitos humanos desrespeitados em uma determinada situação, em uma determinada condição, por mais que tenham passado 10, 20 anos, né, você tem o direito de que o seu direito seja reconhecido, né? Não existe aí um período para que você possa buscar esses seus direitos. E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, para a gente entender, né, fechar aqui esse entendimento dessa contextualização histórica, uma divisão que é uma divisão didática que foi feita em relação às gerações dos direitos humanos, né? Então, inicialmente houve uma divisão didática dos direitos humanos em 3 gerações, né? E posteriormente a gente tem outras divisões também que chega na 4ª geração, na 5ª geração, mas essas 3 gerações, elas dizem respeito justamente a esse processo histórico, né, que a gente acabou de falar, a declaração americana, né, e a declaração que surge lá na Revolução Francesa. Então, a partir da Revolução Francesa, a gente vê que existe aí uma constituição mais forte do Estado, né, de um Estado democrático, muitas vezes, totalitário em outras, mas há aí uma ruptura nesse processo de dominação por reis, né, por realeza e tudo mais. E aí a gente tem um processo mais estatal, em que passa a ser reconhecido também a figura dos cidadãos, né? E a Revolução Francesa, ela traz justamente esse lema, né, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Então, essa divisão das gerações dos direitos humanos, ela traz também essa ideia, né, e esse contexto aí de como a gente vem buscando o reconhecimento desses direitos, né, e em cada momento histórico. Então, a gente pode ver aqui, nós temos a teoria das gerações de direitos humanos, e aí a gente tem a primeira geração dos direitos humanos, que chamamos de direitos de liberdade, direitos de defesa, de vir, de expressão, são consistentes nos direitos civis e políticos, né? Então, vocês podem ver, quando vocês forem pesquisar, vocês podem encontrar também como direitos de primeira geração, os direitos civis e políticos, né? Esses direitos, eles vêm a partir da Revolução Francesa, né, com a instituição desse Estado liberal, em que se busca, né, se defende
essa ideia da liberdade. Que liberdade é essa, né? Uma liberdade que traz esse aqui, os direitos de defesa, o direito de ir e vir, o direito de expressão, os direitos de ter direitos, né? Então, a gente tem uma primeira geração aí que se fortalece a partir do Estado liberal. E aí nós temos uma segunda geração, que a gente chama de direitos de igualdade, que são os direitos trabalhistas, os direitos coletivos, né? A gente sabe que na Revolução Francesa, a partir da Revolução Francesa e também da Revolução Industrial, a gente tem um movimento das pessoas do campo para as cidades, e aí começam as lutas pelos direitos trabalhistas, pelos direitos coletivos, com a constituição das classes sociais, né, a burguesia e os trabalhadores. Então, esses direitos eles são compreendidos como direitos econômicos, né, direitos sociais e também os direitos culturais, né? E essa segunda geração, ela vai se constituir a partir do que a gente chama de Estado social, né? É um Estado que busca aí já uma responsabilidade, um maior olhar para a questão social também, né? E os direitos de terceira geração, que são os direitos da solidariedade ou da fraternidade, que é o direito de proteção de grupos sociais vulneráveis, o direito ao meio ambiente, o direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento e etc, né? Essa terceira geração é a geração que vai, né, essa busca desses direitos, que são direitos de proteção de grupos sociais a partir do século XX, com o Estado social democrata, né? Então, essa divisão aqui que a gente colocou é uma divisão didática, como eu já falei, observando esses momentos históricos aqui e os direitos que vêm sendo conquistados ou requeridos, né, durante esse processo. E essa divisão, ela está na Era dos Direitos de Norberto Bobbio. Aí a gente pode refletir um pouco aqui sobre essa terceira geração, né, que é a geração que diz respeito aí ao nosso tempo, né, aí do século XX, a gente está no século XXI, mas a gente ainda busca, né, esses direitos, os direitos de defesa dos grupos mais vulneráveis, e a gente busca aí esse Estado social democrático, né, então um Estado que esteja olhando para o desenvolvimento, olhando para as empresas, para a economia, mas que não tire o olho do social e do ambiental, né? Então, essa busca que a gente tenha essa inter-relação e esse respeito e que estejam andando, né, juntos, tanto os direitos dos empresários, a economia, que a gente tenha o desenvolvimento político, o desenvolvimento econômico, mas fundamentalmente também o desenvolvimento social e ambiental. Então, isso é o que a gente busca hoje, né? Já a partir do século XX, e hoje no século XXI a gente vai lutando aí para fortalecer esses direitos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado essa nossa primeira unidade, essas fundamentações, esse contexto histórico, político e social dos direitos humanos, para que a gente possa, então, refleti-lo dentro dos nossos processos educacionais. Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.